gente, boa noite. Nosso trabalho é sobre física quântica. Eu vou começar explicando o que é a física quântica. Então, física quântica é o ramo da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, sendo elas iguais ou menores que os átomos. Elas podem ser, por exemplo, prótons, elétrons, fótons e moléculas. Também conhecido como mecânica quântica, essa teoria surgiu no início do século XX, sendo o físico Max Planck um dos pioneiros ao desenvolver os seus princípios básicos. Quântico é a referência do evento físico da quantização, que consiste na alteração instantânea dos elétrons, que contém o nível mínimo de energia para um superior caso eles sejam aquecidos. Os princípios da física quântica também são aplicados em vários setores de conhecimento humano, não apenas em ciências exatas, mas também em correntes filosóficas, que têm como ligação a casualidade e a incerteza dessa teoria. Diz que é possível a existência de duas situações diferentes e simultâneas para um determinado corpo subatômico. Agora eu vou falar sobre partícula ou onda. A luz possui comportamento duplo. Em determinadas situações, como por exemplo, quando ela se propaga no espaço, ela é onda. Mas em casos específicos, quando ela atinge uma superfície, ela é partícula. Dessa forma, a luz possui comportamento duplo, sendo assim um dual. Radiação do corpo negro. O estudo da radiação térmica se deu a partir do momento em que o físico alemão Robert Christoph, ao analisar as relações existentes entre o calor absorvido e o calor emitido, propôs duas leis fundamentais para o estudo da radiação térmica. A primeira lei, que é fundamental para o estudo da radiação térmica, fala sobre a cor da radiação emitida. Ela depende da frequência. E a frequência depende da temperatura do corpo aquecido, seja qual for sua composição. A segunda lei introduz o conceito do corpo negro. Para ele, o corpo negro é um excelente emissor de radiação, e toda a radiação gerada nele é emitida. Como o corpo negro apresenta fácil realizações práticas, ele se tornou fundamental para o estudo da radiação. Isso porque o corpo negro é caracterizado por uma abertura em um objeto oco, o que possibilita a reflexão nas paredes interinas de qualquer tipo de radiação emitida, absorvendo então essa radiação. A montagem experimental, feita a partir da radiação do corpo que foi emitida pelo corpo negro, obtinha gráficos que eram formados pela potência dessas radiações, mas que não eram capazes de serem explicados. Isso porque a física clássica não possui informações necessárias capazes de obter uma função matemática dessas origens de tais gráficos. Por volta de 1900, o físico alemão Max Planck resolveu, a partir dos gráficos gerados pela radiação, para enfim chegar à equação. Nascia então a mecânica quântica, que a gente conhece como física quântica. Através de tantos estudos, hoje a gente sabe que todo objeto que é superaquecido tem uma radiação visível, que é analisada através do espectrômetro. E que com esse objeto é possível emitir o comprimento e a intensidade de ondas eletromagnéticas, componentes da radiação, o que permite a construção do seu espectro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a lei de Stefan. Essa lei estabelece que a energia total radiada por uma unidade de área superficial de um corpo negro na unidade de tempo, que seria a radiação do corpo negro ou a densidade de fluxo energético. Bom, e com essa lei ela vem diferente dos dois processos de propagação do calor, que seria a condução e convecção. A irradiação térmica não necessita do meio material para transmitir energia térmica. Dessa forma, podemos definir que a irradiação térmica como sendo a propagação do calor na qual a energia térmica é transmitida através das ondas eletromagnéticas. Dentre as diversidades de ondas eletromagnéticas, os raios afrovermelhos são os
que apresentam efeitos térmicos com a maior intensidade. Esses raios, após serem irradiados, podem, dependendo do meio material, continuar ou não continuar se propagando. O exemplo mais prático que a gente tem, né, é a aplicação da irradiação e a estufa das plantas. O estudo termodinâmico da radiação térmica do corpo negro foi a origem da primeira teoria quântica. Todo corpo emite esse tipo de radiação. O corpo negro é especial para a física porque absorve toda a radiação incidente sobre ele. Isso é uma idealização, mas um pequeno orifício numa caixa pode simulá-lo muito bem. A radiação que incide no orifício e penetra na caixa é 100% absorvida. Nada que entra sai, mas ele pode emitir radiação, já que os átomos das suas paredes vibram e funcionam como osciladores eletromagnéticos, emitindo radiação com um espectro que independe da sua constituição material. Ela é universal. Muito mais difícil foi uma explicação precisa da forma dessa distribuição. No fim do século XIX, duas tentativas utilizando o modelo eletromagnético clássico de Maxwell fracassaram. A primeira, de Wien, explodia em baixas frequências, e a outra, de Rayleigh-Jeans, explodia em altas frequências, prevendo distribuições infinitas de energia. Isso mostrava um problema tão dramático na física clássica que a última teoria fracassada ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. Em 19 de outubro de 1900, Max Planck propõe uma equação que encontra um acordo perfeito com os dados experimentais. Tratava-se de uma função matemática que estava em acordo com os dados da radiação do corpo negro, mas sem relacioná-la a uma realidade física. Era um artifício puramente matemático. A conexão entre a matemática da equação e a realidade física por detrás dela se deu nas semanas de trabalho mais extenuantes da minha vida, após as quais a escuridão se levantou e uma paisagem inesperada começou a descortinar, como disse o próprio Planck. Em 14 de dezembro, ele propôs um modelo em que a energia da radiação emitida pelos osciladores seria quantizada. Os átomos oscilando não emitiriam ondas eletromagnéticas, e sim pacotes de energia. Os valores de energia possíveis seriam múltiplos de um valor mínimo, o quantum, que dependeria da frequência do oscilador. Aqui nasce a física quântica. Planck descobriu que a radiação é formada por grãos de energia. Esses minúsculos grãos vistos de longe e em grande quantidade dão a impressão de uma estrutura contínua, de uma onda, mas de perto, a sua existência se revela. Parece que olhando de perto, sempre descobrimos unidades fundamentais com as quais se constrói o mundo macroscópico que vivemos. No mundo quântico, não há deslocamentos contínuos. Nos movemos aos saltos nessa teia de partes mínimas e indivisíveis de espaço quantizado. Mesmo o fluxo do tempo é uma ilusão. A eternidade nos parece um fluxo, mas a fronteira entre passado, presente e futuro é um grão de tempo na ampulheta universal. Como dito, nem o próprio Planck aceitava muito bem essa ideia, como podemos ver no seu discurso ao ganhar o Prêmio Nobel por esse trabalho em 1918. O fracasso deste intento me defrontou com um dilema. Ou os quanta eram magnitudes fictícias e, portanto, a dedução da lei da radiação era ilusória e um simples jogo com as fórmulas, ou no fundo deste método há um verdadeiro conceito físico. A experiência decidiu pela segunda alternativa. O primeiro avanço neste campo foi dado por Albert Einstein. O trabalho de Einstein, que também lhe rendeu um prêmio Nobel, Eu vim falar sobre efeito fotoelétrico. Bom, ele é um efeito quântico na qual a luz comporta-se como partículas conhecidas como os fótons. O efeito fotoelétrico ele consiste na injeção de elétrons à superfície de algum material iluminado que é exposta de uma fonte luminosa com certa frequência. Esse efeito ele foi explicado pelo Albert Einstein e ele é mundialmente utilizado para a produção de energia elétrica por meio da energia solar. Bom, e esse efeito fotoelétrico ele foi descoberto pelo Hertz durante seus experimentos relacionados à produção de captação das ondas eletromagnéticas em 1986. O Hertz ele conduzia esses experimentos em chapas metálicas quando percebeu que a luz ultravioleta resultava em maior produção de faísca. A explicação teórica para o fenômeno, entretanto, só foi feita em 1905 pelo Albert Einstein. Esse mecanismo do efeito fotoelétrico era controverso, uma vez que, de acordo com o conhecimento dos eletromagnetismo clássico, um corpo iluminado por uma fonte de luz deveria absorver toda a energia luminosa irradiada sobre ele. No entanto, o efeito fotoelétrico só acontecia a partir de certa frequência, que variava de acordo com cada material. Esse fenômeno também pode ser chamado de fotoelétrico. Por quê?
é a colisão entre duas partículas, a partícula fóton e a partícula elétron. A luz apresenta dupla natureza, a ondulatória e a corpuscular, apresentando-se assim um fator eletromagnético ou um fluxo de partículas. Saber o que é luz é preciso compreender a sua natureza. A luz pode ser uma onda eletromagnética visível ou um conjunto de partículas. A luz é formada pela propagação de um conjunto em um campo elétrico e um magnético. Os fenômenos que podem ser explicados pela teoria ondulatória são a reflexão, a refração, a interferência, a diframação e a polarização. A emissão e a absorção podem ser explicadas pela teoria corpuscular. É uma forma de radiação cuja frequência é visível ao olho humano, sendo aproximadamente 300.000 km por segundo. Para esta experiência, usaremos uma lâmpada incandescente, um saco plástico contendo gelo picado e um radiômetro de Crookes. O radiômetro de Crookes é feito com uma ampola de vidro que contém uma hélice feita com placas de mica bem leves, cujas faces são pintadas de preto fosco de um lado e branco do outro, suspensas por um eixo com pouquíssimo atrito. Esta ampola possui um vácuo parcial com uma pressão baixa, bem controlada, que otimiza o efeito de rotação. Ao ligarmos a lâmpada incandescente, se inicia uma transmissão de calor por irradiação, que irá aquecer as placas da hélice do radiômetro. Por ser praticamente um corpo negro, a parte pintada de preto fosco absorve mais a radiação do que o lado branco, que reflete a maior parte da radiação emitida pela lâmpada. Absorvendo mais energia, o lado preto se aquece mais, aumentando a sua temperatura. O aumento de temperatura provoca aumento da agitação térmica do ar rarefeito próximo da superfície da placa, aumentando a sua pressão. Como do outro lado, pintado de branco, a placa não se aquece tanto, haverá menor agitação do ar em suas proximidades. Desta forma, haverá diferença de pressão do ar nas proximidades das superfícies pretas e brancas, que produzirão a força que fará girar a hélice. O que pode ser observado pelo sentido de rotação da hélice, que se dá do lado escuro, onde há maior pressão do ar, para o lado branco, onde há menor pressão. Outro efeito interessante ocorre quando encostamos um saco plástico contendo gelo picado na parede da ampola. Levando-se em conta que o gelo se encontra numa temperatura mais baixa que o ambiente e que a ampola tende a absorver mais calor do que emite para atingir o equilíbrio térmico, e ainda que um corpo negro também é um bom emissor de radiação, o lado escuro das placas emitirá mais radiação infravermelha do que o lado branco. Assim, o lado escuro se resfria mais rápido do que o lado branco, ocorrendo o fenômeno contrário ao do aquecimento, fazendo então com que a hélice do radiômetro gire para o lado contrário.